Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando a segunda edição do Brazilian Leather Webinar Series. Desta vez, o tema especial é Furniture and Sustainability. A maioria de vocês já me conhece, sou Rogério Cunha, da Inteligência Comercial do Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil, o CICB, que é a entidade organizadora deste evento. Estamos realizando o Brazilian Leather Webinar Series com o apoio da National Wildlife Federation, a NWF, uma organização da sociedade civil que trabalha lado a lado com a indústria no desenvolvimento de parcerias para o avanço de soluções de mercado e políticas públicas para eliminar a perda de florestas tropicais ao redor do mundo. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, nossos associados, os participantes do projeto Brazilian Leather, as empresas do Programa de Certificação de Sustentabilidade do Couro Brasileiro, o CSCB, e todo o público que nos prestigia. Muito obrigado. Novamente, nosso webinar está sendo transmitido com tradução simultânea em inglês e português, bastando que seja selecionada a opção do botão Interpretation, na barra inferior aqui da plataforma. Os microfones da audiência estarão desligados durante todo o webinar e será possível fazer perguntas pelo botão Q&A. Quem não tiver sua pergunta respondida no webinar em função de tempo, poderá enviá-la posteriormente para o e-mail contato@cicb.org.br. No webinar de hoje, teremos 4 convidados: Cosimo Bardi e Andrea Cafiero, da empresa italiana de imóveis Natuzzi, Rodrigo Brenner, da Furf Design Studio, e Matheus Einsweiler, do Grupo Minuano. A primeira participação será da dupla da Natuzzi, Cosimo e Andrea. Cosimo Bardi é diretor global de vendas, trabalha na Natuzzi há 16 anos. Sua carreira na empresa teve início na gestão de produto, passando pela direção até a migração para a área de vendas. Andrea Cafiero é diretor global de marketing e comunicação. Iniciou sua trajetória na Natuzzi em 2016. Liderou o projeto de reposicionamento da marca em todo o mundo, com a fusão do marketing e da estrutura de comunicação sob uma visão única, para garantir o posicionamento da Natuzzi como um player líder do setor. Então, passo a palavra aos representantes da Natuzzi, o Cosimo Bardi, que irá iniciar. É com você, Cosimo. Olá a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui com os senhores hoje, pelo menos pela internet. Como todos sabem, a maioria dos italianos gosta muito de compartilhar experiências com os nossos primos que estão aí do outro lado do mundo, no Brasil. Vou começar a compartilhar minha apresentação. I don't know if my friend Rafael Andrade is between the panelists. Não sei se o meu amigo Rafael Andrade está por aqui. Se ele estiver, já mando um abraço. E quero também agradecer a todos pela oportunidade de participar deste webinar tão interessante. O nosso objetivo, meu e do Andrea, que estamos representando a Natuzzi aqui hoje, é realmente de manter e promover esse contato com os especialistas em couro. Por quê? Porque nós, na Natuzzi, somos uma empresa que está fazendo as coisas com o cliente e nós queremos compartilhar um pouquinho sobre como começamos, como estamos agora e como queremos estar no futuro. Claro que eu tentarei fazer isso no tempo que nós temos. Quero também aproveitar esta oportunidade para pedir o apoio de vocês para continuar com o nosso projeto. Como vocês podem imaginar, a Natuzzi trabalha muito com couro e vê o couro como um material precioso. A evolução da Natuzzi, então, é uma evolução que tem a ver com o processo que vai da manufatura ao varejo. A Natuzzi começou em 1959.
uma empresa que já tem mais de 60 anos de presença no mercado. Ela foi fundada pelo Pasquale Natuzzi, que ainda cuida das operações com muita energia, inclusive, muita paixão. Nós começamos, então, trabalhando com a manufatura de tapeçaria com couro, naquela época 100% na Itália. Como temos 6 décadas, eu não vou falar de cada um dos anos, mas nós começamos nesse tempo um processo de criação de marca. Nós passamos pela manufatura e chegamos ao que temos hoje, que tem a ver com o setor do varejo. Nos últimos 60 anos, nós nos concentramos nessas atividades, mas nos últimos 20 anos, nós trabalhamos bastante com a construção de marca com um modelo de negócios focado no consumidor. E como vocês devem imaginar, esse não foi um processo tranquilo. Nós fomos de uma manufatura de estofados na Itália para um modelo de negócios focado no cliente. E claro que nós estamos falando também de lojas apenas com uma marca e uma parte delas de propriedade direta da empresa. Foi um processo de aprendizagem muito grande para todos nós. Nesses 60 anos, 20 dos quais nos concentramos nas marcas, nós chegamos ao que nós temos hoje da nossa estratégia dupla de marca. Essa estratégia tem a ver com uma pegada contemporânea, premium, de estilo de vida e italiana, que é a Natuzzi Itália. Eu vou compartilhar um pouquinho mais de detalhes sobre a Natuzzi Itália. O seu diferencial é a nossa especialidade em sofás para os consumidores globais, que é a nossa linha Natuzzi Editions. Então, essas são as duas linhas, a Natuzzi Itália e a Natuzzi Editions. Inclusive, no Brasil, nós temos uma manufatura direta para essas duas linhas, para Natuzzi Itália e para Natuzzi Editions. Nós estamos muito felizes com os resultados que estamos conseguindo aí. Bom, então com a Natuzzi Itália, nós temos uma marca italiana de estilo de vida premium. Ela é distribuída principalmente pelas lojas de apenas uma marca. O nosso posicionamento, obviamente, é do mercado premium e a gente fala do nosso DNA italiano, pensando no estilo, pensando no design e pensando nas técnicas de manufatura. Nós desenvolvemos e fazemos o design de tudo que nós temos aqui no nosso centro de estilo italiano, na região de Puglia. E aqui nós estamos falando sobre acessórios para o quarto, para a sala e para a vida geral. É um programa completo nesse sentido. Aqui nós fazemos a distribuição pelas nossas lojas de marca única. Como podem imaginar, nós passamos por uma grande jornada para ir da produção de estofados ao que nós criamos aqui com a Natuzzi Itália. Agora, com a linha Natuzzi Editions, a gente fala dos especialistas em sofás para consumidores globais. Vou explicar o que isso significa. Nós escolhemos a palavra edições, editions, porque nós estamos falando aqui em diferentes edições de um produto. Essa marca é bastante focada no produto. E nós mencionamos aqui os consumidores globais. Por quê? Porque o mundo é muito variado, com diferentes e variadas necessidades. Com a Natuzzi Editions, a gente quer se aproximar dessas diferenças que existem ao redor do mundo. Claro que ainda estamos dentro da marca Natuzzi, mas nós queríamos aqui garantir que fosse possível ter diferentes edições de um produto. Então, a gente pode ter uma edição de um produto para o Brasil, uma edição de um produto para a Itália, uma edição de um produto para os Estados Unidos, para a China, para a Austrália. Às vezes, na produção é um pesadelo, mas nós realmente temos um leque bastante amplo de produtos aqui. E cada um desses produtos também tem uma versatilidade extrema.
Aqui nós fundamentamos a nossa força em pedidos especiais e na versatilidade gigantesca do que nós temos a oferecer no portfólio. Eu mencionei, por exemplo, edições de produtos para o Brasil. E eu aproveito essa oportunidade para mandar um abraço para o estúdio Firth, que está fazendo colaborações conosco para fazer alguns desenvolvimentos e designers de produtos no Brasil junto com o Centro de Estilo da Itália, fazendo a produção na nossa fábrica e fazendo uma venda global. Nós realmente gostamos desse tipo de colaboração. Isso nos dá a oportunidade de ter uma atividade cada vez mais global. Então, com a Natuzzi Italia e a Natuzzi Editions, nós temos essa abordagem dupla de marca, tentando cobrir diferentes mercados de precificação e diferentes estilos de vida. Com a Natuzzi Italia, nós temos um mercado mais premium e mais focado na comunidade de design, com um consumidor um pouco mais sofisticado. Agora, com a Natuzzi Editions, a gente está falando muito mais em um mercado de transações. De certa forma, nós também temos aqui uma grande herança da nossa empresa. Bom, então da manufatura do couro ao varejo e dessa manufatura a um plano de negócios focado nos clientes, nós passamos por uma grande jornada, mas nunca perdemos nosso legado. Por quê? Porque hoje em dia eu ainda diria que o nosso legado e o nosso negócio de base é o couro. É por causa do couro que nós viramos um líder de mercado mundial. É por causa do couro que nós sempre estamos na cabeça do cliente com a percepção de qualidade, beleza e bastante habilidade de artesanato. Precisamos continuar nessa direção, mas também precisamos ter um direcionamento para a inovação. A inovação é um trabalho de muita complexidade. Claro que tem muita coisa por trás do conceito da palavra inovação. Bom, nós somos especialistas de couro e é pelo menos isso que falam na comunidade comercial há mais de 60 anos. E claro que nesse tempo, nós chegamos em vários momentos diferentes de abordagem do couro. Como alguém que está nesse mercado há 16 anos, eu posso falar o seguinte. Assim como vocês, nos últimos 10 anos, mais ou menos, eu acho que eu estou passando por um momento em que, nem falando especificamente da Natuzzi, mas falando do mercado de tapeçaria e do mercado de móveis, nós estamos vendo muito abuso da palavra couro. Por quê? Porque nós vemos muitos produtos sendo oferecidos com um couro de baixíssima qualidade, ou com a combinação com o couro, ou até produtos que usam a palavra couro, mas que sem dúvida nenhuma não tem nada a ver com couro. E eu vejo isso como uma oportunidade. Para mim, isso é uma oportunidade porque a gente vê que o couro ainda traz o conceito da beleza, ainda traz o conceito da qualidade, ainda tem um apelo às pessoas como algo especial. Eu ainda me lembro de quando era jovem e sonhava em ter uma jaqueta de couro. E eu ainda me lembro do dia em que os meus pais me levaram para comprar uma jaqueta de couro. Eu tenho certeza de que hoje em dia isso faz parte do desejo dos consumidores. Eu já vou passar a palavra ao André e ele vai falar sobre o que nós temos hoje em dia por meio das análises com o consumidor. Ele vai falar também sobre o que nós acreditamos que é uma oportunidade na nossa empresa. No entanto, para aproveitar essa oportunidade, nós precisamos muito de suporte.
E eu tenho certeza de que muito do público que está aqui nesse painel pode dar esse suporte. Nós estamos aqui para apresentar um projeto que estamos elaborando no momento na empresa. Nós queremos muito que o couro tenha um grande papel nesse projeto. E o couro tem que estar relacionado ao legado e à beleza do passado desse material, sempre pensando também em bastante inovação nessa hora de trabalhar com material tão precioso. Muito bem, agora eu vou passar a palavra ao meu colega, o Andrea, que vai falar dos consumidores. Pronto. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Também agradeço ao Rafael, assim como o Cosimo agradeceu, por convidar-nos para estarmos aqui. Bom, nós temos um relacionamento direto com os clientes e às vezes falamos de clientes, consumidores, mas no fim das contas estamos falando de pessoas. E nesse relacionamento, nós vimos que fica muito claro o seguinte: essas pessoas foram transformadas no centro das nossas atividades. E nós vemos que no mundo inteiro o consumidor está mostrando uma necessidade maior de sustentabilidade e um desejo maior pela sustentabilidade. Isso tem a ver com a sensação de que a gente está tendo um impacto positivo no planeta. E isso também sempre tem um impacto nos nossos hábitos de compra e nossas escolhas do estilo de vida. Muitas pessoas ficam pensando nos hábitos desse público-alvo esquisito que são os millennials. E pensem no seguinte, nos Estados Unidos, os millennials já são um grupo maior do que as outras gerações e eles têm um poder de compra cada vez maior. Esse público-alvo muitas vezes entra nas lojas premium, nas nossas lojas, sem comprar, por vários motivos. Mas nós sabemos que a expectativa de sustentabilidade deles tem um papel muito grande na decisão de compra. E 30% dos millennials já falaram que eles são influenciados pela questão da sustentabilidade na decisão do que vão comprar. E, sem dúvida, esse tipo de tendência positiva mostra que esse comportamento traz uma oportunidade gigantesca para nós. Nós não podemos só ficar assistindo ao que está acontecendo. Nós temos que repensar esse material fabuloso que é o couro. Precisamos pensar em como usá-lo de forma inovadora, de forma diferente, capturando essa necessidade e esse desejo das pessoas. Isso principalmente para os segmentos premium e de alto nível. Porque nesses segmentos, o couro tem um papel muito importante. Como o Cosimo falou, esse material faz as pessoas se sentirem melhor. Continua sendo uma experiência sensorial única a experiência que o couro oferece. E os consumidores premium querem produtos que tragam esse tipo de satisfação e eles não querem abrir mão de nada. Eles realmente não querem sacrificar nenhum aspecto. A expectativa deles é escolher um produto lindo, com durabilidade e com funcionalidade, claro. Então, esse é um mercado exigente, que quer uma resposta inovadora, e nós temos que fazer a nossa parte. É por isso que nós estamos muito felizes por participar deste webinar, para poder compartilhar esse tipo de ideia. Juntos, nós sabemos que podemos encarar essa oportunidade. E juntos, nós podemos chegar a uma solução que possa ser representada por meio de processos integrais. A gente sempre fala de economia circular, por exemplo.
Na economia circular, as coisas estão conectadas até a experiência do cliente. E a gente pode falar de sustentabilidade em todas as etapas desse processo. Mas para isso, precisamos de apoio uns dos outros. E, de certa forma, a gente tem sorte, porque a gente tem um relacionamento direto com o consumidor. E nós vemos a necessidade deles no setor. Nós estamos prontos para investir nesse sentido. Além disso, nós queremos compartilhar essa visão de que o design pode ser sustentável sem abrir mão de nada. A gente pode escolher tudo o que vai oferecer para esse consumidor premium, para esse consumidor de alto nível. Para fazer isso, nós temos uma visão muito clara e estamos prontos a investir. Como Cosimo estava falando, nós temos uma presença cada vez maior no mercado com um público-alvo mais jovem. E nós temos que trabalhar nesses novos frontes para trazer inovação para um dos revestimentos mais clássicos do mundo, que é o couro. Nós estamos prontos para fazer isso, estamos prontos para investir e queremos compartilhar esse ponto de vista. Nós queremos também que vocês possam interagir conosco e compartilhar ideias. Vamos fazer a nossa parte então, ok? Muito obrigado. Adriano e Jéssica, se ainda tivermos alguns minutinhos, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade. Porque essa é uma oportunidade muito boa de compartilhar isso com os nossos amigos. Eu já falei agora há pouco sobre a nossa abordagem dupla de estratégia de marketing, com a nossa linha Editions e a nossa linha Itália. Eu acho importante falar que, para aproveitar essa oportunidade, nós andamos conversando dentro da empresa sobre trabalhar em algo específico da nova era da Natuzzi, entre aspas. Essa seria uma coleção dedicada, específica para um público-alvo. E, sinceramente, nós não estamos atraindo esse público-alvo de forma suficiente no momento. E esse público-alvo inclui as pessoas mais jovens e de mais consciência ambiental. E, obviamente, com esse público, nós queremos que o couro tenha um grande papel. E nós não estamos pensando só no couro, mas estamos pensando nos materiais, na cadeia de suprimentos, na comunicação, em todo esse processo. Sem dúvida, o couro vai fazer uma parte importante disso. Obrigado, acho que é isso. Acho que conseguimos Cosimo ficar nos e nossos André. 20 minutos, André. Obrigado, Cosimo e André. Parceira, a Natuzzi vem sendo sempre uma grande do couro brasileiro, inclusive integrando o projeto Design na Pele em sua mais recente edição. Na Pele, ele foi conduzido ao longo de 2018 e 2019 no âmbito do projeto Brazilian Leather, do CICB, em parceria com a Apex Brasil para o incentivo às exportações de couro do país. Eu vou apresentar agora o próximo palestrante, que é Rodrigo Brenner. Ao lado de Maurício Noronha, Rodrigo é sócio fundador da empresa multipremiada internacionalmente, a Furf Design Studio. Os dois são os mais jovens a conquistar a premiação máxima Best of the Best no prêmio alemão Red Dot. Atuam na área acadêmica, como professores convidados no Brasil, Europa e Caribe. O Rodrigo Brenner é associado ao projeto Raiz, um projeto de internacionalização do designer de mobiliário do Sindimóveis e da Apex Brasil. Rodrigo, portanto, é com você. Maravilhoso. Bom dia para todo mundo. Bom giorno, Cosimo, Andrea. É um prazer estar aqui com vocês. Eu só confesso que eu sinto da gente não poder tomar um vinho pessoalmente depois do webinar, mas não faltarão oportunidades aqui. Agradeço também o pessoal do CICB pelo convite, em especial também ao Rafael Andrade, Rafito, queridão, que honra de ter ele como amigo também e parceiro em vários projetos. Eu vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês sobre a Furf, mas o mais importante do que mostrar o que a gente faz é o porquê. Então, muito do que eu
gostaria de trazer aqui para vocês hoje é a nossa visão sobre design, sobre futuro, sobre sustentabilidade, sobre couro. E eu gosto muito de começar nos mais diferentes anos, nos mais diferentes meios. Eu sempre amo de começar com o básico. Assim. Sou designer de produto, estudei no Politécnico de Torino, na Itália, e na PUC do Paraná, aqui em Curitiba. Mas quando a gente fala de design, muita gente acha que sabe o que é design, mas a gente esquece um pouco da essência do que é. Então, talvez a mensagem mais clara e mais impactante que a gente teve de um grande mestre, professor Ivens Fontoura, foi justamente saber que design não é uma palavra que vem do inglês, né? Design, olha que bonito, a forma, projeto, etc. Já na essência da palavra design, ela já é muito mais poética por si só. Ela vem do latim, na verdade, que é designium. Então, para o português, a gente poderia traduzir designium como significado. Então, para a gente, ele é simples assim. Design é significado. O designer é aquele que põe significado em alguma coisa. Seja uma peça de roupa, seja um móvel, seja um carro. A gente está falando de significado, acima de qualquer coisa. Então, por isso, a gente flerta tanto com poesia, com símbolos, com uma coisa que deixe o dia a dia das pessoas mais confortável, que deixe o dia a dia das pessoas mais significativo, que dê aquele calorzinho no peito. Compartilhar bem rapidamente também sobre a nossa visão de sustentabilidade, porque muita gente fala de sustentabilidade, 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 mas a gente tem que entender que os 3 pilares da sustentabilidade, principalmente quando a gente está falando de produção em larga escala, ela tem que ser sempre em 3. São sempre 3 os pilares dela que tem que estar em equilíbrio, que é sustentabilidade ambiental, claro que isso todo mundo conhece, mas também social, é olhar para as pessoas, como a Andrea falou ali, não são consumidores, mas são pessoas que a gente está trabalhando, a gente trabalha com pessoas, a gente trabalha para pessoas. E o terceiro ponto, que é importantíssimo, é a sustentabilidade econômica. A gente não pode esquecer que nós somos empresas, Natuzzi é uma empresa, CICB tem grandes empresas envolvidas, Minuano, a FURF, então a gente tem que trazer esse retorno financeiro também que seja de maneira justa, de maneira realmente sustentável. Então é uma coisa que a gente sempre gosta de trazer, são esses 3 conceitos básicos do que os 3 pilares da sustentabilidade, que foi um caminho que a gente tomou naturalmente, como a gente foi apresentado, fundei a FURF junto com o Maurício Noronha, grande amigo e sócio, há quase 10 anos, nesse ano a gente completou 9 anos, e naturalmente a gente foi indo muito para soluções inovadoras, sempre olhando para o futuro, mas sem esquecer do passado. Para a gente desenhar o futuro, é importante que a gente olhe para tradições, para técnicas, para materiais que são usados há muito tempo, como o couro, e trazer eles para o presente. Assim a gente consegue desenhar o futuro realmente. Eu gosto de brincar que a gente aprendeu muito sobre design, sobre a vida cozinhando, aprendendo a cozinhar na Itália. E é muito sobre a qualidade dos ingredientes. Então, a gente nunca vai deixar de lado um ingrediente porque tem um ingrediente novo que surgiu no mercado, um material maluco que surgiu no mercado. A gente vai ignorar os materiais que são duráveis, que têm uma longevidade, que têm um conforto, que têm muitas coisas boas, como é o couro. Né? Então a gente sempre vai agregando novos ingredientes e sempre vai trazendo isso para um passo à frente. Assim. Essa imagem a gente teve o prazer de 2 anos atrás ganhar um dos maiores prêmios de ecodesign do mundo, que é coorganizado com o Departamento Especial de Desenvolvimento Industrial da ONU. Hoje eu e o Maurício a gente é instrutor da UNIDO, que é a United Nations Industrial Development Organization, e basicamente o que é muito discutido nas reuniões é como a indústria, a gente produz, vamos dizer que o mal está sendo produzido em larga escala no mundo. Lixo, poluição, descarte plástico, etc, etc. Coisa que a gente já está careca de saber. Mas o que a Unido traz, muito importante também, é que a gente não consegue tratar de sustentabilidade e e combater esse exército do mal que existe, de poluição, de coisas ruins que estão acontecendo no mundo, a gente não consegue combater isso sendo tímido. Então, a indústria
incrível aliado para a gente produzir o bem em larga escala. Então, quando a gente produz o bem em larga escala, quando a gente produz materiais sustentáveis, produtos duráveis, produtos que as pessoas não vão descartar de uma hora para outra, assim a gente também está ajudando a criar um futuro melhor. Contando um pouquinho sobre a Furf, para não me estender muito, eu estou curioso para escutar as perguntas e conversar com vocês também, mas a gente brinca que a gente teve na Furf 2 grandes booms. O nosso primeiro grande boom veio justamente da indústria moveleira. Foi um projeto que a gente desenvolveu durante a faculdade. A gente mesmo foi na maquetaria da PUC e fez ele à mão. Eu e o Maurício, a gente é apaixonado por fotografia, a gente mesmo que tirou as fotos. Muitas fotos que vocês vão ver aqui foi a gente que tirou. Mas é um projeto que a gente brinca que não é, na verdade, uma ideia nossa. Na verdade, ela é uma ideia que é dos pais, das mães, dos avós, dos tios, que a criança, por mais diabólica que ela seja, por mais capetinha que ela seja, quando ela está brincando, quando ela está desenhando, os pais olham e falam, esse é meu anjinho. Então, o que a gente fez foi basicamente dar asas para uma crença que já existe, que é assim nasceu a banqueta Anjinho. A gente brinca que ele é um projeto que ele está incompleto, ele só está completo quando ele está em uso. Então, o protagonista sempre é quem está usando o nosso projeto, o nosso produto. E foi um grande boom para a gente, porque na época a gente estava morando em Torino, a gente foi convidado por uma curadora da Semana de Design de Milão para expor. Foi uma experiência incrível, a gente acabou produzindo a nossa primeira edição Made in Italy, foi uma edição limitada, que a gente mesmo que cuidou da produção, até o Philip Stark usou a Anjinho num projeto dele na Índia, então foi uma coisa muito impactante, muito chocante pra gente. Foi o nosso primeiro momento que a Anjinho, a gente deu asas pra Anjinho, mas a Anjinho deu asas pra gente. E o nosso segundo grande boom é um projeto maluco que a gente fez no Rio de Janeiro. Ele é bem diferente da Anjinho, mas é provavelmente um dos nossos projetos mais conhecidos hoje. É um projeto que a gente fez para amputados, para uma empresa que é líder de mercado em órteses e próteses de perna aqui no Brasil. Porque vocês devem lembrar, quando já viram um amputado andando na rua, ele fica com aquele tubinho, é metálico e é estranho. Os amputados falam que é estranho, a criança aponta. Então, isso mexe muito, principalmente com o volume da perna, claro, visual, mas principalmente com a autoestima dele. E bem, a gente foi contratado para desenvolver um projeto assim, uma capa de prótese de perna que devolvesse esse volume e que devolvesse um pouquinho a autoestima também. E basicamente essa é a capa que é mais comum de ter aqui no Brasil, que é uma capa de espuma. Para ela ter uma ideia, ela custa R$ 1.200 para o SUS hoje. Ela é feita sob medida e ela é muito cara. E a gente quis entender o porquê que uma capa dessa, uma espuma dessa, custa R$ 1.200 e ela é tão cara. Impressões em 3D, que são soluções super bonitas, coloridas, elas chegam a custar no Brasil, as principais marcas, uma média de R$ 4.000. Então é uma coisa totalmente inviável, justamente para as pessoas que mais precisam. E depois dos Estados Unidos, os países que mais têm amputados é Brasil, China e Índia, justamente países em desenvolvimento. E a gente quis entender o porquê que é tão caro essas capas que existem hoje. E é porque ela é um processo de alfaiataria, é feito sob medida, é um processo exclusivo, que acaba excluindo. Então é como se você precisasse de um pijama, como se precisasse de um terno, precisasse de um vestido, precisasse de uma camiseta e se fosse num alfaiate. Vai ficar perfeito, vai ficar impecável, só que é muito caro. O que a gente viu durante as pesquisas foi que era possível fazer a camiseta tamanho M das capas de prótese de perna. E justamente numa inspiração que não é de origem brasileira, mas tem uma alma brasileira, que é o confete, que ele é leve, é colorido, é democrático, rico, pobre, é novo, velho, todo mundo usa e usa no momento de alegria. Assim nasceu a Confete, que ela é a primeira capa de prótese de perna produzida em larga escala no mundo. E é justamente abraçar essa ideia de mostrar, de não esconder, de ser praticamente um acessório de moda. É a mesma capa, funciona para perna direita, perna esquerda. Ela só tem uma adaptação na altura. Então, homem, mulher, todo mundo usa. Ela é bipartida no molde, então a gente consegue fazer combinações de cores. Hoje a gente passou de 10 opções de cores e aconteceram coisas muito legais. A gente teve o prazer de conhecer pessoalmente os irmãos Campana, a gente acabou ficando muito próximo, principalmente do Humberto, e convidaram a gente para fazer
um workshop de customização da confete, com as sobras que eles têm no estúdio. Então, muitas sobras de couro, muitas sobras de tecido. Foi uma experiência super incrível, assim, e memorável para todo mundo que estava envolvido. O resultado foi maravilhoso. Foram customizações que ficaram com a cara dos amputados, um pouquinho da personalidade deles. Coisas bem malucas surgiram. Essa foto eu adoro em especial porque ela fica muito claro que as mulheres são muito mais criativas do que os homens. Então a Vogue convidou a gente para fazer uma segunda edição, a gente só convidou mulheres. O resultado foi muito bom também. E aconteceram coisas muito malucas, como já foi citado aqui, um grande sonho nosso era conquistar o Best of the Best, e logo na primeira vez que a gente se inscreveu, a gente ganhou no Red Dots, a gente ganhou o Best of the Best, que é a premiação máxima dada pelo prêmio. Para terem uma ideia, quem ganhou na categoria em 2017, na categoria da eletrônico foi a Apple, quem ganhou na categoria automobilística foi a Ferrari, e quem ganhou na área médica foi a gente. Então foi uma coisa muito maluca. Coisas loucas que aconteceram também. Muitos amigos publicitários falaram: inscrevam um leão de cane, inscrevam um leão de cane, tem a cara de cane. A gente acabou ganhando, que hoje ainda é o único leão de cane de Product Design no Brasil. E existe uma rixa entre o Red Dot e o IF, qual é o maior prêmio de design de produto hoje. Então a gente inscreveu no IF e acabou ganhando, então foi uma experiência incrível, assim. Hoje ela está em mais de 20 países. Foi uma das coisas que a gente acabou entrando para a lista da Forbes Under 30 aqui no Brasil. Mas uma coisa muito legal que acontece é ver muita gente compartilhando, muita gente usando. A Confetti, ela é a capa hoje mais acessível nesses 20 países. Não sei se vocês lembram dos valores ali. A capa no SUS, né, mais barata hoje, até então custava R$1.200 e a Confetti custa R$400. Dessa maneira, a gente conseguiu transformar o produto extremamente democrático. No Brasil, a gente conseguiu colocar no SUS, então no Brasil ele é um produto gratuito, para quem precisa também, é um produto que pode ser conseguido sem custo nenhum. Focando um pouquinho mais em móveis agora, para não me estender muito, tem 2 projetos que a gente tem um carinho especial. Um deles foi desenvolvido no Rio Grande do Sul, com o pessoal da Brava Forma, que acabaram virando família. Eu vi que o Pedro Enger está aqui também, um beijo para o Pedro. E a gente queria colocar um toque local que trouxesse essa herança cultural do couro, essa herança cultural do Rio Grande do Sul para dentro dessa coleção de móveis. E a gente quis justamente fazer uma provocação poética, que ao invés de usar botões, a gente usasse flores. Porque talvez os botões e todos os sofás do mundo sejam flores que ainda não floresceram. Essa flor é uma técnica bem tradicional dos Pampas gaúchos, que a gente chamou de flor dos Pampas. Então ele é lindo, ele é um detalhe mínimo que traz essa coisa do couro, que traz essa coisa do local para uma coleção de móveis que traz muito da biofilia, muito da natureza para dentro de casa. Assim. A gente tem um carinho muito grande. Trazendo rapidamente também sobre a Graciosa, foi a nossa primeira colaboração de muitas com a Natuzzi. Foi parte do programa Design na Pele, a convite do Rafael. Um programa incrível que trouxe 3 estúdios de design do Brasil para desenhar para a Natuzzi. Foram produtos que foram lançados nesse ano em Nova York. Sei que o Cosmo teve o contato direto com a coleção. E foi um desafio especial, assim, que é como que a gente transforma uma linguagem global, uma poesia global para o máximo de pessoas possível, mas com o mínimo de elementos. Assim nasceu a Graciosa, que para a gente ela é uma cadeira, uma poltrona que parece que sempre existiu no inconsciente das pessoas. Ela é leve, mas ela é robusta. A gente brinca muito com equilíbrio nela. Ela trouxe essa pureza e essa leveza de momentos efêmeros que perduram a humanidade. Então a gente não quis seguir nenhum modismo, a gente não quis seguir um produto que vai se tornar obsoleto daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e sim vai ser um produto que vai continuar bonito, vai continuar poético, ele trazendo isso para a vida das pessoas no dia a dia. Assim. Puxando um pouquinho rápido para materiais alternativos também, que a gente tem produzido, a gente lançou há 2 anos atrás, junto com a Nova Cairu, que é um curtume que produz
couro de pirarucu, couro de salmão, e também tem produziu historicamente com couro de avestruz, incríveis também. E começou a desenvolver esse biotecido de folha, que a gente quis lançar ele justamente com uma linguagem muito futurista. A gente, quando fala de sustentabilidade, a gente tem a visão muito clara que para a gente ter um futuro, a gente precisa ser sustentável. É muito claro isso. Então, quando a gente trata de sustentabilidade, a gente trata ela com um olhar futurista. Como a Andrea comentou, de futuros consumidores, dos millennials, assim, e a gente está nessa faixa de idade também. A sustentabilidade, ela não é um diferencial de venda, ela não é nem discutível, a gente tem que ser. Então, as pessoas não estão também dispostas a pagar muito a mais por um produto simplesmente por ele ser sustentável. Porém, eles estão dispostos a pagar por um produto que é mais bonito, que é mais durável, que é mais poético, que é mais futurista. Então, quando a gente trata de sustentabilidade, a gente tenta trazer esse viés futurista para a gente. Assim nasceu a coleção Outono. E projetos que a gente está desenvolvendo ainda, spoilers. A gente está começando a trabalhar com uma empresa incrível que se chama Mush. Junto com cientistas loucos, a gente tem atraído, como a gente é louco, a gente tem atraído gente louca, adoramos. Então, a gente tem desenvolvido produtos também com micélio, que é uma parte do fungo, que é um produto, um material extremamente versátil, extremamente bonito. Então, em breve, a gente está lançando uma coleção também com esse material. E, de novo, agregar novos materiais, agregar novos ingredientes e sempre focando na qualidade. Como o Cosmo falou muito bem também, o couro é um material precioso. Então, é tratar o couro com respeito, é tratar todos os materiais com respeito. Assim, a gente acaba tratando o mundo com respeito. Assim, a gente trata o mundo com mais design. Assim, a gente trata o mundo com mais significado. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês. Essa nossa visão de futuro, essa nossa visão sobre esses ingredientes. E quanto mais ingredientes, com foco na qualidade desses ingredientes, a gente desenha um futuro realmente sustentável. Obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Excelente. A FURF é uma grande parceira do CICB, já estivemos juntos em vários projetos, sempre nos traz muita inovação e um olhar criativo aí sobre o uso do couro. Excelente. Agora eu quero apresentar o Matheus Zweiler, do Grupo Minuano, para fazer a sua participação no webinar. Como o Matheus é um profissional que está diretamente à frente e no dia a dia de um curtume, ele é nosso convidado para fazer o seu comentário sobre o tema central de hoje e o que vimos até aqui, e também endereçar questões pertinentes aos representantes da Natuzzi e da FURF. O Matheus é técnico em curtimento pelo Senai, bacharel em administração de empresas pela Unicinos e MBA em gestão comercial pela FGV. Matheus, a palavra é sua. Bom dia aos brasileiros, boa tarde aos italianos que estão aí conosco. Obrigado ao CICB por poder fazer parte dessa bela discussão, desse webinar. Dar os parabéns aí pelo ponto de vista da Natuzzi, uma bela empresa reconhecida aí, sem dúvida nenhuma, globalmente pelo legado no couro, principalmente, né? E dividindo essa visão aí de próximos desafios, né? Para continuar a atratividade desse belo material que é o couro, que nos envolve aqui nesse webinar. E também dar o parabéns pelo ponto de vista, por todos os trabalhos da FURF. A gente também já se conhece aí de outros momentos em eventos do CICB. Sem dúvida nenhuma, agregam bastante ao valor. E eu ia dizer o seguinte, né? Além de parabenizar os dois pontos de vista aí colocados, a gente como Grupo Minuano, como Curtume Minuano, já há quase 50 anos na atividade de transformar uma matéria-prima em belos produtos e há quase 30 anos produzindo couros de estofamento, né? Tanto a nível Brasil quanto a nível mundo. A gente acredita bastante no conceito de sustentabilidade, mas no conceito bem amplo, né? Assim como a FURF também colocou aqui para nós, sustentabilidade já não remete mais apenas às questões ambientais, né, mas também às questões sociais e econômicas, né? Tem que ser bom para toda a sociedade, tem que ter responsabilidade sobre trabalho escravo,
sobre relações éticas com os trabalhadores e toda a comunidade ao nosso redor, em momentos de dificuldade, como a grande maioria aqui está passando, já passou pela Covid-19, né? É olhar ao nosso redor, ajudar no que é possível, né? E todos os stakeholders que participam das nossas atividades. Nesse quesito, eu já queria aproveitar, eu sei que o nosso tempo está um pouco corrido também, já largar uma pergunta para começar a ativar um pouco a nossa discussão aqui, né, pessoal? Vou largar uma pergunta tanto para a Natuzzi quanto para a FURF, de repente responderem em momentos separados, mas acho que é uma pergunta que eu gostaria de ouvir a resposta de ambas as partes, né, e a gente começar, de repente, uma possível discussão aqui, que é o seguinte, na opinião de vocês, tá, qual é que é a percepção dos selos, qual é a percepção dos consumidores finais, certo, de peças que compõem o couro, tá? Qual é a percepção do consumidor em relação aos selos de qualidade que envolvem selos de sustentabilidade também, né? Qual é a percepção desse consumidor de hoje, ou em especial até dos millennials, né? Esse público que hoje está chegando e está chegando para ficar, que vai impor o ritmo dos próximos 5, 10, 15 anos aí, esse ritmo todo de mudanças que estão cada vez mais rápidas, né? O que vocês acham a respeito disso daí? Ainda é uma questão amplamente exigida, valorizada, vem ganhando força, ou já nem é mais falada porque se entende que é super básico, é obrigatório? Como é que vocês veem isso aí a nível Itália, Brasil, a nível mundo, né? Eu deixo aí a pergunta, de repente, para ser respondido pela Natuzzi e depois pela própria FURF, a gente começar essa discussão aí também. Claro, se o André não se importar, eu começo. Para ser sincero, é difícil responder essa pergunta. Na minha opinião, na cabeça do consumidor, sem dúvida, no mundo inteiro, em qualquer lugar do planeta, quando nós estamos falando do couro, o couro é um sinônimo de algo reutilizável, algo precioso, caro e algo que tem beleza. E as pessoas pensam no couro como algo que fica ainda melhor quando envelhece. Isso é decorrente de décadas e décadas, ou até séculos, do uso desse material precioso. Quando o assunto é a sustentabilidade, eu acho que nós ainda não temos uma comunicação ampla o bastante. E os consumidores da nova geração não estão interessados necessariamente em um certificado, mas eles estão interessados em uma conscientização completa, em uma história, em algo que nos leve a sentir uma emoção por esse produto, sabe? Tem que ter uma história de fundo. Eu imagino que a maioria dos participantes de hoje seja do Brasil. Mas eu posso falar para vocês que, olha, aqui na Itália, nos últimos meses, pelo menos, na maioria dos vezes em que o Brasil apareceu no noticiário nacional da Itália, foi por causa da Amazônia. Claro, quando tem futebol também, né? A gente adora futebol e a gente gosta muito do estilo de jogo do brasileiro. Todo mundo reconhece a escala do futebol brasileiro. Só que fora isso, quando a gente fala do Brasil, a gente fala da Amazônia. Quando a gente fala do Brasil, a gente fala dessa urgência que todo mundo está sentindo. E aqui eu nem estou falando como empresário. Eu não estou falando como um representante da Natuzzi. Não. Eu estou falando de um consumidor em potencial.
E eu estou falando de uma pessoa que acompanha os noticiários, pelo menos aqui, na televisão, na Itália. Todos nós temos uma conexão com a Amazônia. Todos nós queremos que a Amazônia seja preservada não só como algo lindo do Brasil, mas como algo necessário para o planeta. E eu também gostaria de me pronunciar como pai. Eu tenho 2 filhos maravilhosos, de 11 e 9 anos, e eu preciso garantir que este mundo fique melhor. Eu preciso garantir que quando eu já não estiver com eles, eu possa deixar para eles, e eu espero muito que eles consigam fazer isso e sair da minha vida, eu preciso deixar para eles um mundo melhor. Né, quando eles forem sair de casa e viver a vida deles. Consumer, I am products in any the distribution channel. Então, pensando em tudo isso, como consumidor, nós também temos que pensar na questão dos canais de distribuição das últimas décadas. Eu ainda tenho alguns brinquedos de quando eu era pequeno, e depois de 40 anos, eles estão novinhos. Agora, eu não sei se eu vou ver os brinquedos que eu comprei nos últimos 10 anos para os meus filhos sobrevivendo tanto tempo, porque eles estão muito de baixíssima qualidade. André, só um segundo. Concluindo a minha resposta, eu acho sim que nós precisamos oferecer um certificado, sem dúvida, mas por trás desse certificado nós precisamos de uma história legal, uma história boa, que passe por todo o processo de todos os materiais que entram na produção daquele produto. Também temos que incluir o processo de produção, temos que falar da abordagem da empresa e mostrar que ela é ética e por aí vai. Nós precisamos garantir que isso também aconteça no mundo do couro e que essa comunicação exista com o cliente. Sim, eu só quero adicionar algumas coisas bem rapidamente com relação ao assunto que o Cosimo mencionou. Sem dúvida, eu concordo plenamente que essa questão dos certificados envolve uma necessidade de simplicidade e de um significado imediato para o consumidor. A gente não precisa saber de todos os ativos super sofisticados da empresa. Não. A gente está agora falando das florestas, não está? E todo mundo sabe o que é o logotipo da FSC em um livro, em um móvel, em alguma coisa. Então, a nossa mensagem tem que ser muito clara. A gente tem que pensar em como resolver as questões éticas relacionadas à produção com o couro. Simples assim. E para mim isso é uma parte, mas o couro tem uma alma diferente. Na Natuzzi, a gente está falando de sustentabilidade não só pensando nas oportunidades de materiais, de inovação e de evolução, mas a gente também está se concentrando no design de peças que durem muito tempo e que sejam atemporais. O Rodrigo, por exemplo, estava mencionando lixo, né, a produção de resíduos. Tudo envolve a produção de resíduos. Só que quando a gente trabalha com um item de couro, com uma durabilidade gigantesca, que possa durar para sempre, em teoria, a gente não tem resíduo. A gente tem uma poluição zero. E essa é uma das opções mais sustentáveis do mundo, em termos de ecologia, porque vai durar para sempre. Esse é um dos principais certificados que a gente precisa ter. Um produto duradouro que vai durar a vida inteira. Para mim, isso é algo que o couro tem a oferecer às pessoas. Great complimentations. Correct. Adorei, concordo muito com o que o Cosimo e o André falaram, e uma coisa me chamou muito a atenção, como o foco são pessoas.
E a gente não pode esquecer disso nunca. Existe o Golden Circle do Simon Sinek, que virou moda e todo mundo fala que é o que, como e o porquê, né? Sendo o porquê o mais importante, o porquê que as pessoas fazem o que fazem. Mas talvez mais importante ainda do que o porquê é o com quem. O com quem a gente faz e o com quem a gente está deixando o mundo, né? Sejam filhos, sejam pessoas que a gente ama, sejam o teu vizinho. Mas o foco muito é o com quem. E respondendo mais especificamente a pergunta do Matheus sobre selos, eu acredito que selos eles são o com quem. É o com quem você desenvolveu aquele produto, com quem você certificou aquele produto. Porque nessa geração a gente tem muitas soluções que estão sendo jogadas. A gente é a geração do Instagram, a gente é a geração do Google, a gente é a geração dos segundos de resposta. Uma imagem, a propaganda tem 15 segundos hoje ali, e se você não gostar dos 2 primeiros segundos, você já passa. Então é uma geração muito imediatista, muito rápida, que eu acho que acaba catalisando muita coisa, pro bem e pro mal. Mas por isso a importância do com quem. Quando a gente lança um produto, quando a gente lança um material novo, quando a gente lança um móvel de couro, para a gente é muito importante o com quem. Por isso, com quem a gente está desenvolvendo é essencial. Assim. E acaba que o produto acaba quase virando secundário, entende? Ele desenvolver um produto com o CICB, desenvolver um produto com a Brava Forma, desenvolver um produto com as empresas que a gente trabalha, desenvolver um produto com a Natuzzi, a gente já sabe que existe essa preocupação. Essa preocupação acaba virando um selo, acaba virando uma chancela também. Então, num mundo que a gente é bombardeado por novos produtos, novos materiais, a gente acredita que é importante que esse material, esse produto, ele seja apresentado por alguém que já seja familiar. Como chegar numa festa, maluca, que você não conhece ninguém te conhece. E se alguém te apresenta ali, vai ser muito mais fácil e você vai ter muito mais credibilidade também. Então, eu acredito que sim, a importância de selos, a importância de chancelas, mas mais importante que isso tudo é realmente o com quem. É o com quem a gente vai desenvolver um produto, é o com quem a gente está fazendo. Porque dos dois lados, o com quem ele pode ser um grande selo pro bem ou pro mal. O com quem pode destruir um produto também. Então, eu acredito muito nisso. E só puxando um último ponto, a gente gosta muito, não me lembro se foi agora o André ou se foi o Cosmo que comentaram, mas o couro tem uma coisa quase surreal e mágica nele, que ele é um produto que melhora com o tempo. Que outro produto, que outro material você consegue melhorar com o tempo? Ele tem marca, ele conta uma história. Uma jaqueta de couro, eu estou com uma jaqueta aqui, que rasgou, eu acabei usando um couro de avestruz aqui para fazer um retalho. E para mim ele melhorou. E o couro que está antigo, que está manchado, ele está lindo, ele está mais macio, ele está contando uma história. Eu já vivi muita coisa com essa jaqueta. E eu não consigo pensar, e olha que a gente conhece muitos materiais, a gente não consegue pensar em materiais que ajudem a contar a própria história e melhorem com o tempo com o couro. E isso é real sustentabilidade. A sustentabilidade, ela é mais complexa e ela não é superficial como muita gente acha que é. A gente precisa ir a fundo, a gente precisa olhar para a ciência, a gente precisa conversar com cientistas para saber o que realmente é sustentável. Legal. Boas, excelentes 3 respostas aí, uma complementando bem a outra. Gostei da comparação aí, Rodrigo, que o selo serve mais ou menos quando tu chega numa festa, né, e obviamente de precisar de todo um propósito por trás de um selo, né, senão o selo sozinho também acaba não perpetuando relacionamento com o público-alvo, né? Bem... Ok, Matheus. Rogério? Eu acho que teve alguns probleminhas da transmissão no último momento, mas agradeço a excelente colocação aí, a participação dos demais
palestrantes, e esses assuntos são bastante relevantes, né? E agora, então, a gente vai começar para uma etapa de perguntas, né? Que a gente tem algumas coisas já da audiência e também preparadas. Eu queria começar só uma colocação para a Natuzzi, né? No primeiro momento, a respeito da empresa de pesquisa de mercado, a Cecil, é uma pesquisa de mercado italiana. Ela divulgou recentemente que o mundo de imóveis, de estofamento, ele é altamente globalizado, com cerca de 35% do consumo mundial sendo importado. Depois de anos seguidos de crescimento, as exportações do setor reduziram muito nesse ano com a situação de pandemia. Isso vem exigindo o desenvolvimento de mais consumo doméstico e também está levando muitas empresas a se expandir para uma produção mais próxima do consumidor. Além disso, a previsão atualizada da Cecil é de uma queda de consumo de 8% em 2020. Por outro lado, os países em desenvolvimento, sem considerar a China, devem representar 35% do consumo global até 2030. A Natuzzi conduziu recentemente um reposicionamento da marca, né, ampliando a área de comunicação e expandindo as lojas monomarcas em diversos países. Ainda que no mundo com uma pandemia, né, e com uma nova realidade mundial, nós entendemos que essas mudanças, por que passou a empresa, são estratégicas, e onde cadeias globais de valor estão sendo reavaliadas e a sustentabilidade e transparência são cada vez mais valorizados. Com isso, eu tenho algumas perguntas para a Natuzzi, e eu queria começar então perguntando, pedindo que vocês falassem mais sobre essa ideia de fusão e ampliação de atuação, bem como o entendimento da empresa diante dessas tendências. Claro, acho que eu posso responder essa. I found your comment in the numbers that you were mentioning. Em primeiro lugar, o seu comentário com os números que foram mencionados estão alinhados com as informações que nós temos internamente também. E nós respeitamos muito o momento atual da pandemia. É realmente um problema sério e é uma dificuldade grande que nós temos que gerenciar. Por outro lado, como empresa, nós somos robustos, com mais de 60 anos de experiência. Somos, ao mesmo tempo, comprometidos, mas também somos sonhadores. E é assim que estamos abordando esse momento difícil pelo qual estamos passando. Por sorte, estamos passando por esse momento específico da pandemia com a empresa já sendo global. Por sermos globais, nós tivemos uma oportunidade de passar por essa pandemia dessa forma. Nós conseguimos passar por ela de uma forma mais forte do que outras empresas, digamos assim. Bom, este ano nós começamos o ano muito bem, né? Janeiro, fevereiro, e estávamos acima das expectativas. Aí aconteceu a pandemia. E a pandemia, para nós, aconteceu 2 vezes. Ela começou 2 vezes. Por quê? Porque nós somos uma empresa global e também temos manufatura na China, e na Itália, e no Brasil, na România. E começamos este ano também no Vietnã. E claro, por causa da guerra comercial com as tarifas e toda aquela questão com o Trump e a China, nós também passamos por isso. E todo mundo deve se lembrar que a pandemia começou na China. Na China, eles tiveram o Ano Novo em fevereiro, lá para o começo do mês.
E nós tivemos já 2 semanas de interrupção nas operações por causa disso. Só que depois disso, os operários não puderam voltar ao trabalho por causa da pandemia lá. E isso representou um grande problema para nós. Por quê? Porque a manufatura e as remessas ficaram atrasadas para o mercado americano, que naquela época ainda estava funcionando nos Estados Unidos. Depois disso, a pandemia começou não só na China, mas na Europa. E adivinhem onde começou primeiro? Na Itália. E daí se disseminou para o mundo inteiro. Ou seja, foram 3 meses péssimos. Não só porque pela primeira vez na vida eu fiquei 24 horas por dia em casa com a esposa e os filhos, que eu amo demais, mas porque a gente teve que, pela primeira vez na vida, encontrar uma coisa que ninguém tinha vivenciado, nem o Sr. Natuzzi, que tem mais de 60 anos de experiência na gestão desse tipo de dificuldade. Mas no final das contas foi um grande exercício, foi uma grande experiência. Nós fecharemos este ano com números inacreditáveis. Isso será graças a 3 meses após o início do confinamento. Junho, julho, agosto e também setembro. Porque nesses meses nós tivemos números inacreditáveis. Porque eu acho que agora o consumidor tem uma abordagem um pouco diferente. Ele não está gastando com viagens e não está gastando com outras atividades, mas acima de tudo, ele está descobrindo que nós passamos muito tempo em casa. E ele está chegando à conclusão de que nós merecemos um móvel de qualidade, nós merecemos conforto. Eu estava falando com um amigo, que é um grande nome da indústria da moda, e ele falou: Cosimo, nós estamos com dificuldades no momento, mas eu acredito que no setor de vocês existe uma mentalidade diferente do consumidor com relação aos móveis. E como eu falei, nós sonhamos muito. E nós sabemos que o próximo ano será desafiador. Mas nós vamos nos planejar para crescimento no ano que vem. E nós vamos encarar esse desafio porque somos globais. Nós estamos no mundo inteiro e estamos próximos desses mercados por causa das nossas manufaturas locais. E nós esperamos ter mais instalações de produção para estarmos mais próximos de cada um desses mercados. E pensando novamente no Brasil, o nosso ponto forte no Brasil não foi apenas a nossa marca ou a nossa grande equipe que nós temos aí. Oi, Marcos, tudo bem? Com certeza o Marcos está aqui conosco hoje. Mas nós também somos fortes porque temos uma instalação produtiva no Brasil. Essa é a nossa grande vantagem. Isso possibilita que a gente fique muito perto do consumidor. Bom, espero que eu tenha conseguido fazer a resposta bem. Não, excelente. Eu não sei se o André quer complementar com alguma informação a respeito dessa fusão e ampliação da atuação da área de marketing e comunicação do grupo, seria bastante interessante. Well, one of the key elements that... Bom, um dos principais elementos que posso mencionar é o seguinte. Neste momento, para facilitar a gestão das coisas, é muito importante ter uma boa reputação de marca perante o cliente. E claro que essa reputação vem de vários pontos diferentes. Mas uma coisa importante é que a gente sempre teve uma comunicação justa e clara com o nosso cliente, mesmo durante períodos difíceis. O Cosimo estava mencionando que nós tivemos diferentes confinamentos e diferentes momentos, porque começamos antes de todo mundo e terminamos depois.
Mas mesmo durante todo esse período, a gente falou de uma forma muito clara, não só com o cliente final, mas também com os nossos intermediários. E ao juntar essa integridade com a nossa comunicação, a gente também ajuda uma forma de ajudar, a gente encontra uma forma de ajudar a comunidade. Por exemplo, houve uma questão do começo da produção de máscaras na Itália, para os hospitais e para os profissionais de saúde. Essas são abordagens de comunicação que nos ajudam a ter uma boa percepção de marca, uma boa reputação de marca e a passar por momentos como esses. E é uma das coisas que está agora nos tirando desse momento de mais dificuldade. Acho que era isso que eu queria adicionar. Ok, Andréa. Obrigado. Agora eu gostaria também de passar, então, uma pergunta para a FURF, né? Um comentário breve. As atitudes do consumidor provavelmente se tornarão mais importantes à medida que a próxima geração se dedica cada vez mais ao consumo consciente e representará a maioria dos consumidores até 2030, né? Isso é sabido. Então a pergunta para o Rodrigo é de que forma a FURF consegue transmitir e levar o consumo consciente aos seus projetos. Esse consumo consciente, né? Esse conceito aos seus projetos. Rogério, excelente pergunta. E a resposta eu acho que é bem clara. A FURF não consegue. A FURF sozinha não consegue. Por isso que cada vez mais a gente tem desenvolvido projetos com especialistas das mais diferentes áreas. A gente tem se juntado a antropólogos, a psicólogos, a cientistas, a engenheiros, pessoas de marketing, business people. A gente tem se juntado ao máximo de pessoas especialistas num assunto possível. Então, eu acredito que sozinho, piamente, eu acredito que sozinho a gente realmente não consegue. Mas quando a gente realmente se junta, e parece uma visão utópica, mas quando a gente se junta principalmente com especialistas, com pessoas que realmente sabem do que estão falando, e quando existe um respeito profundo, até que ponto vai o trabalho de um, até que ponto vai o trabalho do outro. E sim, existe em comum alguns pontos, e justamente nessa interseção, a gente consegue potencializar ainda mais. Assim. Então, respondendo bem pontualmente essa pergunta, Rogério, sozinho a FURF não consegue. E é justamente por isso que, nos últimos anos, cada vez mais a gente tem feito projetos com quem a gente acredita e pessoas que acreditam com a gente. A gente tem desenvolvido projetos junto com o National Geographic, por exemplo, outro projeto junto com a ONU. Então, a gente sabe que o poder que o design tem, o poder que o significado tem, quando a gente produz em larga escala e quando a gente consegue flertar com outras áreas também, não só com a indústria moveleira, por exemplo, mas com a área médica, como o pessoal da Natuzzi comentou, a ação da Natuzzi durante a pandemia de ter feito máscaras, a gente acompanhou, achou incrível também. É todo esse cuidado, sabe? É o cuidado, é a atenção com o próximo e colocar pessoas para dentro, somar, não ter esse medo, assim, mas somar especialistas, abrir portas, criar pontes cada vez mais, né? No mundo que cada vez mais estão construindo barreiras, muralhas, querendo dividir. A gente gosta de pegar esses mesmos tijolos que as pessoas iriam construir uma muralha e a gente gosta de construir ponte. Então, é construir ponte entre diferentes áreas, construir ponte com cientistas, principalmente. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente ama conversar com cientistas, que é quem está na ponta disso, quem tem fundamentação bastante clara sobre isso. E no fundo, a gente só vai criando uma grande tribo que acaba criando coisas incríveis juntos, e isso fica muito claro para o consumidor. O consumidor acaba fazendo parte desse universo, acaba entrando para a tribo, e acaba que no fundo, a gente brinca muito, eu e o Maurício, que a gente tem um imenso prazer de fazer projetos com quem a gente gosta e admira muito. Assim com a Brava Forma, prazer em estar conversando aqui
virtualmente com o Cosimo, com a Andrea, mas já dá para sentir uma energia muito boa vindo aí do outro lado do mar. Mas a gente acredita muito nisso. A gente tem o prazer de criar projetos com pessoas que acreditam junto com a gente. E isso para a gente é essencial. Assim. Isso tem muito a ver com a chancela, até que o Matheus perguntou. Então, se vai somando. São pessoas que conhecem pessoas, e acaba virando realmente essa tribo do bem. Sem dúvida. Excelente. E a indústria do couro continua sempre aberta aí para parcerias e projetos com a FURF e sempre desenvolveu parcerias interessantes e projetos brilhantes aí no setor. É sempre um prazer. Contem sempre com a gente também. É um material que a gente adora e a gente gosta muito de vocês, acima de qualquer coisa também. Então é sempre um prazer a gente estar juntos. Obrigado, Rodrigo. Eu quero fazer então uma pergunta agora para o Matheus, né, para a indústria do couro, né? E a pergunta seria: qual é, na opinião de vocês, o papel das ONGs para apoiar a indústria do couro e qual o papel dos governos também para ajudar o setor? Perfeito, bela pergunta, Rogério. Bom, ONGs. Na nossa opinião, ONGs são sempre importantes para a gente ter aquele pessoal puxando à frente, né, botando uma certa pressão boa no sistema, né, em termos de nos provocar para melhorias, incentivar para sempre trazer algo novo, melhor. E, obviamente, dentro dessa nossa temática aqui, sempre grande parte das ONGs que a gente tem mundo afora, né? Ou seja, sempre são bem-vindas, sempre são agregadoras de valor, principalmente com seus pontos de vista, né? Esse eu acho que é o principal ponto, a principal colaboração que as ONGs têm para ter junto com a nossa indústria, certo? Bom, falando um pouquinho de governo, a gente sempre remete a um pouco mais do clássico, né, Rogério? Pelo menos no nosso entendimento, né? O governo sempre tem aquela função, aquele papel de ser o fomentador, né? Um provedor de infraestrutura, um provedor de acesso vamos dizer assim, a investimentos, acesso a energias limpas, por exemplo, né? Acesso à renovação de parque fabril, a novas tecnologias e também, de repente, a questão de reformas de uma forma geral, aí pode ser tributária, pode ser desburocratizando, né? Tornando a indústria mais ágil, mais leve, mais competitiva a nível global, né? Que é isso que a gente precisa. A gente vê aí, de repente, outras indústrias, vamos falar aí que vem roubando, mas já roubaram uma certa fatia, aí, principalmente nessa lacuna de baixo, muitas vezes, que é a indústria do plástico, né? A gente vê ela uma indústria super bem articulada, muito rápida, né? Sabe se marketear e muitas vezes o governo pode ajudar ou até atrapalhar nesse sentido também, em termos de governo, né? Acho que esse é o nosso ponto de vista, Rogério. Tá ótimo, Matheus. Bom, beleza. A gente já está se aproximando, já quase 1h30 de webinar. Estamos chegando ao fim, então, dessa edição do Brazilian Leather Webinar Series. Quero agradecer a todos pela participação. Muito agradecer também a presença de todos vocês e a disponibilidade de nossos convidados em compartilhar conteúdos tão relevantes para o nosso trabalho. Lembrando que esse evento de hoje teve o apoio da National Wildlife Federation, a NWF, uma organização norte-americana de conservação ambiental. Nós já temos o nosso próximo webinar agendado, vai ser no dia 6 de novembro, com a temática do segmento automotivo relacionado ao couro e à sustentabilidade. Agendem essa data. Em breve, mais informações e inscrições. Muito obrigado a todos, obrigado aos participantes e até breve. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Tudo de bom.